AudioJungle. Saúde a todos com a maravilhosa paz de nosso Deus. Aqui estamos com a graça de Deus mais uma vez para esse encontro semanal, a qual estamos sempre estudando a palavra do Senhor. Meu irmão, seja bem-vindo, a todos os seus familiares, todos os seus amigos, todos os nossos internautas que estão sempre aqui conosco, deixando o seu like, se inscrevendo em nosso canal, compartilhando essas mensagens. Que todo esse trabalho seja para a honra e glória do Senhor. Se inscrever aqui, de compartilhar e assim estarmos sempre, irmãos, levando essa mensagem a muitas pessoas. São muitas histórias bíblicas que falamos aqui, muitos assuntos que é de suma importância para nossas vidas que trazemos com essas oportunidades. Então não deixe de compartilhar com as pessoas. Amém? Então neste momento eu te convido, meu irmão, antes de começarmos a estudar a palavra de Deus, para nos colocarmos aí em sentido de reverência e fazermos uma oração ao Senhor. Esteja comigo. Pai Santo que habita nas alturas celestiais, neste momento, Senhor, eu venho te pedir a tua direção para esse trabalho que mais uma vez estamos dando aqui, para que seja para a tua honra e tua glória. Que o teu Santo Espírito possa nos abençoar, não só a mim, mas cada um dos nossos irmãos que irão participar nessa oportunidade e dos nossos internautas que estão sempre conosco. Te peço a tua direção, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora sim, meus irmãos, estamos prontos para estudar mais uma vez uma lição de escola sabatina. E a lição de hoje, vocês já podem dar uma olhada, é uma lição nova. A lição do próximo semestre é essa aqui que está na tela para vocês. Eu ainda não tenho uma em mãos, mas isso não vai nos impedir de estudar a palavra do jeito que deve ser feito. Então, que Deus possa nos abençoar, que você aí já possa estar aí adquirindo a sua lição, que custa apenas R$15, que vai te dar ensinamento para 6 meses, e que esse trabalho seja ainda para fazer aí, ou seja, preparar os nossos corações para estarmos prontos aí para as mansões celestiais. Amém? Que possamos estar com esse sentido. E a lição dessa semana, ela tem como título As Filhas de Sara e os Eventos dos Últimos Dias. Opa, isso vai ser muito importante. Passamos por eventos cada vez mais difíceis em nossas vidas e aqui nessa lição iremos ver esses últimos eventos que irão acontecer e que seja uma bênção para mim e para você. Amém? Antes de darmos início à lição, eu quero deixar bem claro que na semana passada foi lido um relatório e esse relatório aí é pedindo aí uma contribuição de cada um dos irmãos nas suas ofertas, numa oferta especial para o campo ali de Portugal. Que Deus possa te abençoar desde já pela tua oferta, que seja para aumentar o trabalho ali naquele país. Amém? Então vamos lá. A lição de hoje tem como título Sara e os Filhos da Livre. Essa lição vai ser importante. Você vai ver por quê. Qual o interesse e a importância dessa lição para nossas vidas. Que desde já eu e você possa estar focado para que possamos aprender o máximo dessa maravilhosa lição, tá bom? Vamos lá. A notinha de introdução diz dessa maneira. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Gálatas 4:22. O nome de Saraí tornou-se Sara, princesa, porque disse a voz divina, será a mãe das nações, rei de povos sairão dela. Do casamento de Abraão com Agar resultaram males, não somente para a sua própria casa, mas para gerações futuras. Vamos lá falar um pouco dessa introdução. Aqui está falando um pouco de Sara, que o nome foi dado de Saraí, que foi mudado para Sara, que significa princesa, porque ela seria o quê? Mãe de nações. E foi o que aconteceu. E aqui falou um pouco também de Agar, que de Agar foi do segundo casamento aí com Abraão e teve um filho e que foi triste, não foi muito bom para as gerações que sucederiam. E até hoje sofremos essas consequências. Que eu e você possa estar atento a isso. Amém? Vamos lá. Primeira pergunta dessa oportunidade diz assim: que tipo de relação tinham Sara e Agar com Abraão?
Por que Isaac é considerado o filho da promessa e o único filho de Abraão, se Ismael for o seu primeiro filho? Vamos lá, para responder essa pergunta, eu quero convidar um convidado especial, nosso irmão Miller Terrones. Ele é lá do Peru e está aqui no Brasil conosco. Ele veio para comportar, mas por causa da pandemia, está ali em São Paulo e está nos ajudando nessa oportunidade com essa resposta. Irmão Miller, é contigo. Bom, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Estou muito agradecido, em primeiro lugar, com Deus pela oportunidade que tenho para estudarmos juntos a lição de Escola Sabatina deste sábado e o primeiro sábado deste semestre, né? Então, temos uma lição que está mais direcionada a que nós possamos aprender da vida das mulheres da Bíblia. Então, vou responder a primeira pergunta, que tem relação com Sara e Agar e Abraão. Bom, não poderíamos falar delas separando-as com Abraão, né? Tem uma relação muito cercana. Sara, quem era Sara? Sara foi a esposa de Abraão, era a esposa de Abraão. Era essa a relação que ela tinha. E aqui também fala de Agar. Bom, a Bíblia diz, a história nos mostra que ela foi a escrava ou a serva de Abraão, a serva de Sara. Ela chegou a ser serva dela quando eles voltaram do Egito, saíram do Egito, porque a Bíblia nos mostra que eles foram morar um tempo em Egito. No Egito ali aconteceram algumas coisas, né? Abraão teve que falar que Sara era sua irmã por alguns temores que ele tinha, por alguns medos. Então, depois de tudo isso, ele saiu do Egito e foi-lhe dado algumas criadas, algumas servas. Entre elas estava Agar. Então, qual era a relação? Sara era sua esposa, Agar era escrava, era serva. Por outro lado, a Bíblia nos diz que quando Deus chamou Abraão, ele fez uma promessa a Abraão, que todos os povos seriam benditos nele, em sua semente. Agora, é interessante que nós, quando estudamos, nos damos conta que como tudo isso ia ser possível se sua mulher ou sua esposa, Sara, ela era estéril. Então, ali vem a parte da promessa de Deus e a fé de Abraão. A pergunta nos diz, já no contexto em que Isaac já foi, ou nasceu já, e num contexto em que, lamentavelmente, também é mostrada aqui a parte débil de Abraão, ou o erro de Abraão com sua esposa, porque ele tinha a promessa, mas ele errou, porque pensaram que talvez Deus tinha se esquecido daquela promessa. E então, Sara chegou a um acordo com ele que tomasse Agar como sua esposa, e assim então seria cumprida a promessa de Deus pelo filho que nasceria dessa união. E esse filho foi Ismael. Então, mas a promessa de Deus não era que seja cumprida desse jeito ou dessa maneira. Então, essa é que nós temos que entender nesta parte. Então, por que Isaac é considerado filho da promessa e único filho de Abraão, se Ismael foi o seu primeiro filho? Bom, segundo o meu entendimento, é porque ele é o resultado da fé de Abraão, ele é o resultado de que Abraão decidiu crer a Deus e assim então dar cumprimento ou desenvolver-se a promessa que Deus tinha lhe feito. Vou ler o que diz o livro de Gálatas, o capítulo 4, versículos 22 e 23. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Então, por um lado está
o filho que é resultado, diz aqui, da carne, da vontade humana, do erro de Abraão, de sua falta de fé, de sua dúvida, se podemos falar nesse sentido, e por outro lado está o resultado da fé, o resultado de que ele acreditou firmemente em Deus, mesmo que todas as circunstâncias humanamente não eram possíveis. Então, isso que nos fala esta pergunta e que possamos nós entender a lição completa depois de estudar as demais perguntas. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. É o meu desejo e também vou dar graças ao meu irmão Hilton que fez o convite para mim. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão Miller. Que Deus te abençoe e que em outras oportunidades o irmão possa aqui estar conosco, a qual estaremos estudando mais e mais a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Que seja para a honra e glória do Senhor. Aqui a gente viu qual era a relação que tinha Sara, Agar e Abraão. Sara era a mulher de Abraão, a gente já viu aí o irmão falando, né? E Agar era a serva de Sara. Sara, quando achou que ela não poderia ter mais filhos, né? Mesmo a promessa tendo sido dada aí pelo próprio Deus, ela não confiou tanto e acabou dando sua serva para que se deitasse com Abraão e tivesse um filho, ou seja, um outro casamento que teve com Abraão. Então, eram duas esposas e tinha aí Abraão. Esse era o relacionamento que tinha aí, a relação que tinha. Duas mulheres para o homem. Naquele tempo era permitido. Mas será que isso foi tão bom? Se uma, como diz um do meu irmão aqui, né, já é complicado, imagine duas. E vamos ver o que foi que aconteceu, porque não foi permitido por Deus. Deus ele não mandou ele pegar essa outra esposa, mas por falta de tanta fé que deveria ter os dois, né? Sara acabou convencendo Abraão para que se deitasse com essa outra mulher. E vamos ver se isso foi uma bênção. Vamos ver o que foi que aconteceu no passado da história. E vamos entender porque Ismael, ele não era o filho da promessa. E as consequências que tiveram isso. O irmão Meire já deu uma introdução e com o passar da lição a gente vai entender mais e mais. Amém? Vamos seguindo. Então vamos agora à segunda pergunta dessa lição, que diz assim: depois de mentir para Deus, que lição Sara teve que aprender para se tornar mãe espiritual de Israel e dos salvos? Vamos lá. A gente viu a dificuldade que teve, né? E para nos ajudar com essa segunda pergunta, eu gostaria de convidar aí um dos nossos irmãos que também fazem parte do departamento de multimídia, que é o nosso irmão Itma Berdoia, que nessa oportunidade está aqui conosco mais uma vez. Amém? Seja com você, Itma. Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo em mais esta programação que é feita pelo nosso irmão Wilton. Inclusive eu agradeço a oportunidade por mais uma vez poder ajudar nessas perguntas, dessas lições dessa semana. Uma nova lição que estamos começando, né, para esse novo trimestre. E está comigo a responsabilidade para a pergunta 2. Então vamos lá. Depois de mentir para Deus, que lição Sara teve que aprender para se tornar a mãe espiritual de Israel e dos salvos? Nós vimos aí que Sara, Agar e Abraão tinham um relacionamento entre eles, né? Sara era a esposa de Abraão e Agar era a serva de Sara. Então, quando eles tiveram que ir para o Egito, Abraão acabou contando uma mentira, uma meia mentira para Faraó, dizendo que Sara era sua irmã, o que por um lado não era totalmente mentira, porque ela realmente era filha do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Mas eles eram casados e ele ocultou isso, e nós vimos que isso também não agrada a Deus. Então, depois disso, Abraão ele tinha a promessa de que iria receber um filho, de que iria ter um filho através de Sara, que ia ser a mãe, o pai de muitas nações. E talvez por um momento, ou talvez pela sua idade, pela idade de Sara,
acabou que Sara entregou a sua serva Agar para que Abraão pudesse ter esse filho da promessa com Agar, mas também não era isso que Deus queria. E então, finalmente, a Sara e Abraão, antes de ter esse filho, tiveram que aprender a confiar em Deus. Aqui na nota da pergunta 2 diz o seguinte: tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus, e foi este erro que determinou o casamento com Agar. Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e sua vida devia ser um exemplo de fé para gerações subsequentes, mas sua fé não tinha sido perfeita, mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa e novamente com seu casamento com Agar. Nós lemos na Bíblia, em Gênesis capítulo 21, que está aqui no texto da pergunta 2, diz nos primeiros versículos, que Deus, o Senhor, visitou a Sara como tinha dito e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ou seja, em 2 versículos apenas, nós temos aqui 3 confirmações de que Deus tinha dito, de que Deus tinha prometido e aconteceu assim como Deus tinha falado. Então, antes de Abraão e Sara ter esse filho, eles tiveram que aprender a confiar em Deus. E dessa maneira, então, eles puderam se tornar os pais de muitas nações. Abraão, o pai da fé, ele se tornou o pai também de muitas nações, assim como Sara. Como nós vimos no começo, né, o nome de Sara como a princesa, porque será mãe das nações. Que nós possamos também ter essa confiança em Deus, porque somente através dessa confiança que temos em Deus que Ele poderá realizar as bênçãos em nossa vida. Obrigado mais uma vez, irmão Wilton, pela oportunidade. Muito obrigado, irmão Itmar. Itmar é nosso irmão e também é do Departamento de Multimídia da Associação Brasileira e hoje está aqui conosco, nos colaborando aí com sua presença. Que Deus te abençoe, irmão Itmar, e obrigado pela tua resposta. Aqui, irmãos, nessa pergunta a gente já viu algumas coisas que aconteceram, né? Aqui na notinha já deixa bem claro, né? Tanto Abraão como Sara não confiaram no poder de Deus. E foi este erro que determinou o casamento com Agar. Irmãos, Abraão é considerado o pai da fé. Mas até o pai da fé também falhou. Falhou, e aqui está mostrando, irmãos, que todos nós podemos falhar. Mas vamos entender algo importante. Eles, nessa oportunidade aqui, eles não tinham tanta confiança, porque Sara já era uma mulher avançada de idade, e acabaram não confiando na promessa do Senhor. E acabou trazendo Agar para mais um casamento com Abraão. E a gente vai ver o que foi acontecendo com esse desenrolar desse casamento. Os problemas que acarretaram. E que eu e você, meu irmão, possa ficar atento. Para que eu e você também possa estar atento e fazer a vontade de Deus como Ele nos pede. E não como nós achamos melhor. Esse é o erro de muitos cristãos hoje. A palavra de Deus fala, faz assim, assim e assim. Mas nós, seres humanos, acabamos fazendo do nosso jeito. E esse jeito pode não ser uma bênção para nós, como não foi uma bênção esse casamento aqui para Abraão, esse segundo casamento, né? Que Deus nos abençoe para que possamos estar atentos e fazer a vontade do Senhor como Ele nos pede. Amém? Vamos agora à terceira pergunta dessa lição, que diz assim. Vamos então para a pergunta de número 3, que diz assim: com que lugares e pactos Sara e Agar são comparadas? Porque esses 2 lugares são considerados escravizados. Vamos responder a primeira pergunta com o primeiro texto que se encontra em Gálatas 24, 26. Diz assim: o que se entende por alegoria, porque essas são as 2 alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós.
Então, aqui menciona os dois lugares com que Agar é comparada. Ela é comparada com o Monte Sinaí e também é comparada com a Jerusalém terrenal. E Sara é comparada com o Monte Calvário, onde foi realizado um outro pacto, e também é comparado com a Jerusalém celestial. E quais são esses pactos? Agar representa o pacto das obras, que é a obediência que leva à morte, e Sara é representada, é comparada com o pacto da fé, que não depende de obras, não depende do fazer, mas sim depende de você crer. A segunda pergunta quer saber por que esses dois lugares são considerados escravizados. No segundo texto, em Romanos 6, capítulo 6, versículo 16 e 19, diz assim: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentardes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, por que esses dois lugares são considerados escravizados? Bom, existem dois tipos de escravidão. Uma escravidão de imposição e outra escravidão de disposição. Onde a primeira escravidão é onde você é escravo porque te impõe a ser escravo, onde você não tem liberdade. E a segunda forma de escravidão é a escravidão por disposição, onde você, sendo voluntário, presta os seus serviços para servir alguém, se torna escravo para servir alguém, sendo voluntário para isso. E esses dois lugares são assim, onde você obedece ao pecado para a morte, e onde você obedece a Deus para a justiça. Você está disposto a servir a Deus para a justiça. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Então que eu e você possa estar atento, meu irmão. As promessas são claras. Eu e você conhecemos as promessas. Então que possamos estar atentos aí à vontade de Deus e não se submeter a desejos carnais, a desejos humanos, ou seja, querer fazer a vontade que seja melhor para nós. Para nós, tudo é impossível, mas se confiarmos em Deus e fazermos a sua vontade, tudo será possível. Que Deus nos abençoe para isso. Amém? Então vamos lá, continuando aí a nossa lição de escola sabatina, vamos a este momento a quarta pergunta. Como filhos espirituais de Sara, de que escravidão somos salvos? Do que nos tornamos servos? Para nos ajudar com essa pergunta, eu quero convidar aí o nosso irmão e também participante aí do Departamento de Multimídia da Associação Brasileira, o nosso irmão Alisson Maravilha. Irmão Alisson, é contigo. Bom, mais uma vez, aqui estamos. Quero agradecer ao irmão Wilton pelo convite, a mim dado. E foi me dada a responsabilidade da pergunta de número 4, que diz assim: como os filhos espirituais de Sara, de que escravidão somos salvos e do que nos tornamos servos? Então aqui temos duas perguntas, né? De que escravidão somos salvos e de quem nos tornamos servos? Então aqui vemos uma distinção, né? De escravidão para servos. Antes somos escravos e agora vamos nos tornar servos. Em Romanos diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a quem fostes entregues, e libertados do pecado fostes feitos servo de justiça. Então aqui, somente Romanos já vem nos respondendo as duas perguntas, dizendo que primeiramente somos servos do pecado, somos escravos do pecado. E logo em seguida, eles vêm falando que automaticamente, ao sermos libertados, escolhemos e assim somos servos de justiça. Automaticamente nos tornamos filhos de Deus. Em João 8,34 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois,
o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, graças a Deus, graças ao sacrifício de Jesus Cristo, hoje somos servos de Deus. Somos servos da justiça através do sacrifício de Cristo. Não mais nos tornamos mais escravos do pecado. Deixamos a escravidão e nos tornamos servos de justiça, nos tornamos servos de Deus. Que Deus possa nos abençoar. Amém. Muito obrigado, irmão Alisson, por mais uma vez estar aqui colaborando conosco. É uma alegria. Que Deus possa te abençoar aí, a sempre estar colaborando com esse departamento, como o irmão já colabora, e que esse trabalho seja para o Senhor. Amém? Seja para Deus. Então a gente viu aí, irmãos, de como os filhos espirituais de Sara, de que escravidão somos salvos. Somos salvos da escravidão do pecado. O irmão já respondeu aí bem claro o que nós devemos fazer. É uma bênção, irmãos, sermos aí agora, ser libertos do pecado pela promessa e também confiando em Cristo Jesus, para que assim possam ser inteiramente salvos aí de todas as tentações. Então que eu e você possa ter esse desejo, né, de fazer parte da promessa do Senhor. As promessas é para todos, mas não é todos que querem. Não é todos que querem fazer a vontade do Senhor. E acaba passando por problemas e constrangimentos cada vez terríveis. Eu gostaria de ler a nota dessa lição que disse assim: até os menos religiosos têm seus momentos de convicção, em que lhes advém um anseio de algo que não possuem. Em cada povoado e cidade há grande número de pessoas que não frequentam a igreja alguma. Muitas delas são atraídas pelas reuniões campais. Vêm muitos que são escravos do pecado, vítimas indefesas de maus hábitos. Muitos são persuadidos e convertidos, ao se apegarem pela fé à promessa de Deus, para o perdão de seus pecados. É desfeita a escravidão do hábito, abandonando sua condescendência pecaminosa, tornam-se livres em Cristo Jesus e se regozijam na liberdade de filhos de Deus. Irmãos, isso é uma bênção. Nós, quando aceitamos aí a palavra de Deus, quando aceitamos fazer a vontade de Deus, somos livres aí da condescendência do pecado. Isso é uma bênção e é por isso que quando temos essas oportunidades de falar da palavra de Deus, eu e você devem espalhar. Porque tem muitas pessoas aí sendo presas pelas armadilhas de Satanás. E temos a oportunidade de levar a mensagem a essas pessoas. É um trabalho que eu e você devem estar desenvolvendo cada vez mais para que mais pessoas sejam aí libertas da escravidão. Isso é uma bênção, meus irmãos, que eu e você pode estar fazendo. Então convide o seu irmão, convide o seu vizinho para ir à igreja, para conhecer, para estudar as Sagradas Escrituras, porque é isso que vai nos livrar do pecado. E o que é pecado? Pecado é a transgressão da lei de Deus. Sem a lei de Deus, não conheceríamos o que é pecado. Então que a gente possa falar das palavras para que muitas pessoas possam ser libertas aí das tentações e das garras de Satanás. Amém? Vamos continuar. Quinta pergunta nessa oportunidade, que diz assim: depois de um tempo, surgiu um conflito entre Sara e Agar. Qual foi o motivo da discórdia? O que Sara disse a Abraão que foi confirmado por Deus? Para nos ajudar aí com essa pergunta, eu quero convidar aí o meu irmão aqui de Belo Horizonte também, o meu irmão Ademilson. Olá, paz do Senhor para todos. Meu nome é Ademilson, aqui da Igreja de Belo Horizonte. Vamos falar um pouco sobre a quinta questão, né? E fui falando aí questões familiares, né? De Sara, Agar e Abraão. E vamos ver, após um grande conflito entre eles, qual foi esse grande conflito que aconteceu, né? Então, com certeza, né, é um lugar onde habita três pessoas, né? No caso, 2 mulheres e um esposo. Uma esposa já não é fácil, né? 2 pior ainda. Então, eu acredito que já havia acontecendo ali alguns conflitos, né? Mas a causa desse conflito foi logo após Sara ter seu filho, Isaac, e
Então começou os ciúmes, né, por parte do filho de Agar. E a partir daí eles começaram a ficar zombando de Sara, né? E aí aconteceu as discórdias. E o que Sara disse a Abraão e foi confirmado por Deus. Vamos ver a segunda parte da pergunta. O que Sara disse a Abraão e foi confirmado por Deus. Então ela disse o seguinte, manda tua serva e a teu filho embora, porque esse não é o filho da promessa. Isaac sim era o filho da promessa. E isso foi confirmado por Deus. Diz assim, não pareça mal acerca do moço e da tua serva. Então, mas ouve a voz da sua esposa Sara, pois Isaac é o filho da promessa. Então, como todo homem deve ouvir a sua esposa e acatá-lo segundo aquilo que ser certo, então também assim seria com Abraão. E Deus disse, ouve a sua esposa. Então isso aí também é um conselho para cada um de nós também, né, que temos família, que somos casados, para ouvir também as nossas esposas, porque elas também são indicadas por Deus, né, e que tem sabedoria também. Como dizem algumas questões, elas são um vaso mais fraco, né, a questão anterior que era o vaso mais fraco, mas porém devemos ouvir e assim também a proteger e a cuidá-las. Muito obrigado, um abraço para todos aí, obrigado aí, irmão Hilton. Muito obrigado, irmão Ademilson, por a tua colaboração mais uma vez aqui neste canal, nesse trabalho, e que aonde quer que a gente esteja, o irmão indo aí eu não sei para onde o irmão estava indo, mas achou um lugarzinho e pôde estar aí gravando essa pergunta, essa resposta. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que possamos estar sempre dispostos a fazer o trabalho do Senhor. Amém? E aí a gente viu, irmãos, nessa pergunta, o que foi que aconteceu com Agar e Sara, o conflito que teve aí entre eles. E qual foi o motivo dessa discórdia? O motivo dessa discórdia foi Sara ver que Ismael, né, ele estava aí agora se dizendo que ele era o herdeiro da promessa, e Sara, quando viu isso, não gostou, acabou trazendo problemas entre a família. E o que foi que Sara pede aí? Sara pediu para que Abraão mandasse a despedir-se essa esposa. É algo raro que a gente vê na Bíblia. Mas o que foi que Deus falou quanto a isso? Eu gostaria aí só de confirmar aí lendo esse texto, né? Esse texto que diz a palavra do Senhor. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete num dia em que Isaac foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava e disse a Abraão, ponha fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com Isaac, meu filho. E pareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão, não te pareça mal aos teus olhos, acerca deste moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaac será chamado a tua descendência. É algo interessante o que a gente pode estar vendo aqui, né? Sara não aguentava mais ver de ciúmes, porque o filho da promessa aí era do casamento de Sara e Abraão. A serva foi incluída nesse pacote, mas o filho dela não seria o filho da promessa que foi prometido aí, né? E acabou tendo um conflito entre eles, e Sara em determinado momento não aguentou mais, porque ela já estava aí se vangloriando que o filho dela foi o primeiro, era o primogênito, e tinha todo aquele problema que era antigamente quando tinha um primogênito na família que era responsável por tudo. Mas na promessa que Deus prometeu, quem deveria receber tudo era quem? O filho de Sara. E aí ela pediu para que despedisse essa mulher, mandasse ir embora. E Abraão ficou meio temeroso aí para fazer isso. Ele não achou muito bom fazer isso, mas Abraão consulta o Senhor e o Senhor disse, ouve a tua esposa. Que bênção! E o que foi que Abraão fez? Vamos ver o que aconteceu, né? Abraão, ele foi
condescendente aí com a palavra do Senhor e respeitou muito bem a palavra da sua esposa. Isso é um exemplo para nós, irmãos. Às vezes, em muitos casamentos, o que é que acontece? O homem querer tomar decisão sobre todas as coisas. E na Bíblia vem dizendo aqui que nós, maridos, devemos ouvir as nossas esposas. Sendo que o nosso casamento seja legal, seja feito de acordo à vontade do Senhor, possamos ouvir a nossa esposa. Hoje é muito liberal, né? Tem muitos... um homem está vivo e já tem casado com 3, 4 esposas. Mas de acordo com a palavra do Senhor, o casamento é com aquela primeira esposa. Enquanto aquela primeira esposa não morrer e estiverem juntos, estiver vivo, o casamento ainda é válido. Hoje a pessoa casa, já desquita, já arruma outro lá. Isso é viver em pecado, irmão. Isso é viver em pecado. O que deve ser ouvido é o primeiro casamento. Esse casamento foi o que Deus autorizou, que Deus abençoou. Os outros não é da vontade de Deus. É triste muitas pessoas ouvirem isso. Mas o casamento, que é oficial, que quando o homem casa, que nada o separe, a não ser a morte. E muita gente acaba se casando e acaba indo por becos sem saídas, que não é da vontade de Deus. Que eu e você possamos estar atentos e fazer unicamente a vontade de nosso Deus. Amém? Que Deus nos abençoe para isso. Vamos lá agora à 6ª pergunta dessa lição, que diz dessa maneira: quem são os filhos e filhas espirituais de Sara? Como os maridos devem tratar suas esposas para não prejudicar suas próprias orações? Vamos aí para nos ajudar, aqui também em Belo Horizonte, com o nosso irmão Helenilson, para nos ajudar. Irmão Helenilson, é contigo. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vós. É um prazer, né, estar estudando essa lição junto com vocês. E é uma lição maravilhosa, né? Uma lição muito maravilhosa, que tem grande ensinamento para nossas vidas. E vamos à resposta da 6ª pergunta. E a 6ª pergunta, ela vem falando assim: quem são os filhos e filhas espirituais de Sara? De acordo com 1 Pedro, versículos 6 e 7, diz assim: como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós sois filhos, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Creio também que não somente fazendo o bem, mas também fazendo a vontade de Cristo Jesus, né? Fazendo a vontade do Pai que está no céu. Já respondendo também outra pergunta: igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Segunda pergunta, ela vem perguntando como os maridos devem tratar vossas esposas. Uma parte interessante de Efésios, versículo 5, 28 e 29, diz assim: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimentou e sustenta, como também Cristo amou a igreja. Um amor incomparável, né? Devemos amar as vossas mulheres como Cristo nos amou, como Cristo amou a igreja. Um amor infinito, um amor puro de coração, né? Um amor sincero. Devemos proteger vossas mulheres. Devemos amá-lo, respeitá-lo, cuidar, honrar, né? Sabemos que nesses tempos, Satanás tem trabalhado muito sobre o matrimônio. Satanás está sempre procurando destruir as pessoas, afastar a pessoa de Cristo. Então não devemos nos separar de Cristo. Devemos estar sempre procurando amá-lo, respeitá-lo, cuidar nossas famílias, nossas mulheres. Também não somente as vossas mulheres, mas nossos irmãos em Cristo, né? Que Deus abençoe e um abraço em nome de Jesus. Muito obrigado, irmão Helenilson, pela primeira vez aqui estar conosco neste canal. Que Deus te abençoe e que assim possamos estar trabalhando sempre juntos. Helenilson, mais conhecido como Léo, né?
carinhosamente chamamos assim. E que Deus te abençoe e que possamos estar sempre trabalhando juntos. Que Deus te abençoe, não só a você, mas toda a sua família. Amém? Aqui a gente viu, irmão, principalmente uma coisa muito importante, a qual eu, como marido, você, como esposo, pode estar aí fazendo em seus lares. Como devemos o quê? Tratar as nossas esposas. O irmão Helenilson já deixou bem claro aí o que nós devemos fazer. Que possamos ser cordiais, possamos ser corteses, possamos amar a nossa esposa assim como Cristo amou quem? A igreja. Isso é uma bênção, irmão. É uma bênção que Deus tem dado aí para mim e para você. Que possamos aproveitar isso. Muitas vezes erramos, mas o errar é do homem. Que possamos aí confiar no Senhor e estar cada vez a melhorar. Que as nossas esposas possam estar felizes ao nosso lado. Amém? Que seja para a honra e glória do Senhor. Agora, irmãos, vamos à última pergunta desta lição. Foi rápido, o tempo passou rápido, mas é de grandes estudos. E que a gente possa estar estudando mais e mais. Amém? A 7ª pergunta diz assim: além da declaração sobre sua longa vida, onde mais nas Escrituras é Sara a primeira mulher a ser mencionada? Qual é a sua principal virtude como mãe espirituais dos filhos e filhos da promessa? Para nos ajudar, eu quero convidar aí outra pessoa que é do departamento de multimídia da associação. É a nossa irmã Samile, que além de participar fazendo outras coisas, ela também é a tesoureira do departamento de multimídia. Irmã Samile, seja bem-vinda. Obrigada, irmão Wilton, pela oportunidade, pelo convite de estar participando de mais um estudo da nossa lição de Escola Sabatina. Como afirma aqui na primeira parte, tivemos a declaração da vida longa de Sara na Bíblia. Isso não é comum, não há muitas mulheres que têm sua idade citada na Bíblia. Porém, Sara teve o privilégio de ser a primeira mulher a ter sua idade registrada, como diz aqui, e foi a vida de Sara 127 anos. E além disso, que é o que nos pergunta, quando Sara morreu, ela foi enterrada em Maquipela, um lugar onde Abraão tinha comprado, um pedaço de terra que Abraão comprou, para ser sepultado seus familiares. Como temos registrado, por exemplo, Isaac, sua mulher Raquel, Leia e também Jacó, que fez um pedido especial para ser enterrado nesse lugar. E como diz aqui em Gênesis, e depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Maquipela. Então ela foi a primeira a ser enterrada nesse lugar que ficou bem conhecido. E sua principal virtude foi a sua fé, um dom que é muito especial e de suma importância para nós. E em Hebreus capítulo 11, um capítulo que é muito conhecido por todos nós, por ser registrado os heróis da fé. E Sara foi a primeira mulher a ser citada nesse capítulo, por ter acreditado e ter tido fé na promessa que Deus fez para ela, ficando assim conhecida como a mãe de todos nós, como é citado pelo apóstolo Paulo. E Sara foi e é um grande exemplo para nós mulheres, e que possamos todos nós ter uma fé como a dela. Esse é o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmã Samile. Que Deus te abençoe e que cada vez mais a irmã possa estar disposta a nos ajudar aí com essas maravilhosas lições que têm ensinamentos para todas as pessoas. Amém, irmãos? Irmãos, tem um ponto muito interessante nessa resposta da irmã Samile, né? E principalmente dessa lição. Qual era a principal virtude como mãe espirituais dos filhos e filhas da promessa? Era a fé, era uma mulher de fé. Ela mesmo sendo avançada de idades, ela ainda confiou no Senhor. Não teve aquela confiança no começo, né? Mas ela se redimiu, confia no Senhor e agora teve o seu filho. E a sua virtude era a fé. A fé que eu e você deve estar adquirindo, deve estar aí buscando no Senhor para fazermos todas as coisas. Meus irmãos, foi um prazer mais uma vez aqui estar à frente desse maravilhoso trabalho, em trazer assuntos que é de suma importância para a minha vida e para a tua vida. Que eu e você possa ter a fé
que eu e você possa ser obediente e confiar nas promessas que o Senhor tem dado para cada um de seus filhos. Que Deus te abençoe e que seja uma bênção. Neste momento eu convido mais uma vez a fazermos uma oração ao nosso Deus. Pai Santo que habita nas mansões celestiais, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade de estarmos falando da Tua Palavra. Que essas palavras, Senhor, que estudamos, possam ser guardadas em nossas mentes, em nossos corações, e que em todas as coisas, Senhor, possamos estar honrando e engrandecendo a Tua santa vontade. Abençoa os nossos participantes, abençoa os nossos internautas, e que eles possam sempre ter o desejo de estar ouvindo os conselhos da Tua Palavra. É o que eu te peço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos, e até a próxima oportunidade. Não se esqueça de se inscrever e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe.